edital da magistratura de São Paulo acabou de sair e o que os alunos mais me perguntam é o que eu faria nessa reta final se ainda fosse concurseiro. Sejam muito bem-vindos ao canal do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou o Bruno Terra, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de São Paulo, professor aqui do Estratégia, e nesse vídeo eu quero ajudar você que vai prestar o TJSP 191 a organizar os seus estudos nessa reta final pós-edital. Na minha época de concurseiro, edital publicado era sinônimo de revisão. Então, o que eu fazia? Eu dava uma pausa naquilo que eu chamo de estudo ordinário, que é aquele estudo de formação de base, de ir avançando em matérias novas do edital. Eu dava uma pausa nesse estudo e começava a revisar tudo o que eu já havia estudado. Qual que era o meu objetivo com isso? O objetivo era chegar na prova objetiva levando na memória todo aquele conteúdo que eu já tinha estudado. Eu queria fazer a prova com a lembrança bem fresca, com aqueles temas estudados até então. E como que eu fazia essa revisão? Eu seguia aquilo que eu costumo chamar de método dos 3 pilares. Os 3 pilares são doutrina, lei seca e jurisprudência. São as fontes do direito que a gente estuda lá no primeiro ano da faculdade. A doutrina é a fonte científica do direito, ela que fornece os fundamentos teóricos, científicos de cada disciplina. É nela que a gente aprende a natureza jurídica dos institutos, seus conceitos, classificações, espécies, requisitos de validade, etc. Por isso nós iniciamos o nosso estudo e também a nossa revisão pela doutrina. O segundo pilar é a lei seca, que é a fonte mais objetiva do direito, de onde nós extraímos as prescrições de fazer e não fazer. E por último, nós temos o terceiro pilar, que é a jurisprudência. Jurisprudência nada mais é do que a aplicação dos 2 pilares anteriores, doutrina e lei seca, a um caso concreto. Por isso, não por acaso, que ela deve ser estudada por último. Então vamos lá, agora de forma bem prática. O que eu fazia quando saiu o edital? Eu fazia a revisão de tudo o que eu já havia estudado até então, segundo a lógica dos 3 pilares. Em primeiro lugar, eu fazia a revisão da doutrina. Então você vai pegar o material que você já utiliza para estudar cada disciplina e vai revisar o que já estudou. Por exemplo, se você estuda Direito Administrativo pelo PDF do professor Rodolfo Pena, aqui do Estratégia, e você já tem aquele PDF todo grifado, todo anotado. Agora na revisão você vai reler cada tema de direito administrativo nesse mesmo material, de preferência relendo apenas os grifos e os destaques mais importantes. Uma outra forma de revisar seria pelo PDF resumido, que a gente tem aqui no Estratégia, que é uma versão mais enxuta do material completo, ótimo para esse momento da revisão. E muita atenção, eu não recomendo que você troque o seu material nesse momento. Não faça isso. Porque cada vez que você troca de material, é como se você desse um reset na sua memória. O segredo da memorização é ler várias vezes o mesmo material e não ler apenas uma vez vários materiais diferentes. Percebe a diferença? Então beleza, você vai iniciar sua revisão relendo o material doutrinário. Mas professor, na primeira fase do concurso, não cai só lei seca e jurisprudência? Para que eu preciso revisar a doutrina? É importante você revisar a doutrina, meu caro, porque a doutrina vai te ajudar muito na hora de você compreender e memorizar a lei seca. Sim, a doutrina vai te trazer conceitos, exemplos, comparações, críticas, e você vai lembrar de tudo isso quando estiver lendo a lei no seu vade-mecum. Além disso, o intervalo entre a primeira fase e as provas discursivas e de sentença é muito curto, então você precisa já ir revisando o conteúdo doutrinário desde agora. Combinado? Vamos retomar, você vai ler um determinado tópico de direito administrativo lá no PDF do professor Rodolfo Pena. Vamos supor que você tenha lido o tema licitações e contratos administrativos. Terminou a revisão doutrinária? Agora você vai reler os artigos de lei correspondentes àquele mesmo tema. Então você vai abrir o seu vade-mecum e vai ler os artigos lá da lei de licitações e das demais leis que tratam sobre esse assunto. Perceba uma mágica acontecendo. O nosso estudo precisa ser contextualizado. Você vai ler os artigos de lei logo depois de ter lido aquele mesmo tema na sua doutrina. E aí vai ficar muito mais fácil de compreender e principalmente de memorizar a lei seca, que é o que mais cai na primeira fase. E por último, vamos revisar o nosso terceiro pilar, que é o da jurisprudência. Agora que você já leu a doutrina e os artigos de lei sobre o tema licitações e contratos administrativos, chegou a hora de verificar o que o STF e o STJ estão decidindo sobre esse assunto. Preste muita atenção, principalmente nas súmulas, nos julgados das ações de controle de constitucionalidade lá no Supremo
e nas teses fixadas em recursos repetitivos. Para isso, você pode verificar os informativos comentados pelos nossos professores aqui do Estratégia, ou mesmo pesquisar esses temas diretamente lá nos sites do STJ e do STF. Além disso, o seu material doutrinário já vai mencionar os julgados e as súmulas mais importantes, e a maioria dos vademecums também anotam abaixo de cada artigo as súmulas correspondentes a cada tema, então fica mais fácil de fazer esse trabalho. E pronto, meus amigos, está feita a nossa revisão. É assim que eu fazia na minha época de concurseiro e foi assim que eu consegui evoluir nos estudos até chegar na aprovação. E para complementar, sabe aqueles temas que você ainda não conseguiu estudar? Geralmente aqueles assuntos que ficam mais pro final do edital, ou então aquele tema que você até já deu uma olhada, mas não fez um estudo muito organizado, não tem ainda um material bom para revisão. Por isso mesmo, eu quero deixar aqui uma dica e um convite muito importante. É que no dia 14 de agosto, às 19 horas, eu e outros professores, colegas, juízes aqui do Estratégia daremos uma aula ao vivo e gratuita que vai te ajudar demais a se organizar nessa reta final para o TJSP. Nessa aula nós iremos te apresentar o curso Direto ao Ponto TJSP, que conta com um material preparado especialmente para esse concurso, feito para ser enxuto, mas com a profundidade necessária para a sua prova. Eu acredito que o Direto ao Ponto é uma maneira excelente de estudar de forma mais rápida esses temas que você ainda não conseguiu cobrir no seu estudo regular, para que no dia da prova você conquiste aqueles pontos tão importantes para a sua aprovação. Combinado, meus amigos? Então eu espero vocês lá no próximo dia 14 de agosto, às 19 horas, aqui no YouTube da Coruja. O link para se inscrever no evento está aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, deixa o seu like e também me conta aqui nos comentários como que você está se organizando para essa prova do TJSP. Forte abraço!